Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da professora Márcia Santos. Depois de um longo tempo afastada por motivos particulares, eu estou retornando às minhas atividades normais e a partir de agora, então, continuarei publicando vídeos de dicas e também de cursos que eu estou planejando para o ano que vem, certo? Bom, este vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vai falar sobre formatação de trabalhos acadêmicos. Eu vejo que muitas pessoas possuem dificuldades em colocar dentro das normas ABNT os seus trabalhos acadêmicos, então resolvi gravar esses vídeos para auxiliar essas pessoas, tá? Para não ficar muito extenso, eu vou dividir em vários vídeos. E aí também fica melhor para a pessoa poder selecionar qual é a sua dificuldade. Esses vídeos vão ser organizados numa playlist para que vocês possam também acessá-los de uma maneira mais prática e mais fácil, ok? E não se preocupem que eu vou colocar todas essas informações na descrição do vídeo, certo? Bom, então nós vamos começar com o básico. Eu estou aqui com um modelo de um trabalho acadêmico qualquer, certo? Se a gente for olhar com um pouco mais de atenção, a gente vai perceber que o tipo de fonte, o tamanho da fonte está de acordo com o padrão do Word, que é a fonte calibre tamanho 11, tá? E eu deixei assim de propósito. A minha recomendação sempre é que primeiro escrevam todo o trabalho, somente depois, no final, façam a formatação, porque isso vai realmente poupar trabalho de vocês, tá? Outro detalhe importante é que estas orientações que eu vou passar para vocês é conforme a última versão das normas da ABNT, mas é importante verificar se a faculdade ou a universidade onde vocês estudam não tem as suas próprias regras. Muitas delas têm, tá? Então é preciso tomar esse cuidado, ok? Bom, vamos começar então com o básico, que é a alteração da fonte, do tamanho, o espaçamento entre linhas e as margens do documento. O primeiro detalhe é o seguinte: como eu quero formatar todo o meu documento, tá? Eu posso simplesmente vir aqui na guia página inicial e usar esta opção de selecionar tudo, tá? Esta opção, lembrando, seleciona todo o meu documento e todos os objetos que eu tenha inserido nele, certo? O atalho do selecionar tudo é o Ctrl T, tá? Então, Ctrl T vai também selecionar todo o documento, independente de quantas páginas ele tenha, ok? E uma observação importante é a seguinte: normalmente no trabalho acadêmico nós temos imagens, nós temos tabelas, nós temos gráficos, tá? Quando a gente usa o selecionar tudo, como eu comentei, o Word vai selecionar todo o documento, incluindo todos os elementos que nós tenhamos nesse documento, tá? Então, imagens, gráficos, tabelas, tudo, certo? Se a gente não quer que ele selecione as imagens, por exemplo, nós podemos selecionar somente um parágrafo usando a opção do arrastar do mouse ou ainda dando 3 cliques rápidos com o botão esquerdo do mouse em cima do parágrafo que nós queremos selecionar. Então, 1, 2, 3. E vim aqui na opção de selecionar e pedir para ele selecionar todo o texto com a formatação semelhante, tá? Então, quando eu clico aqui, o que o Word vai fazer? Ele vai verificar o que eu selecionei anteriormente e vai selecionar só o que for igual. Então, quando ele encontrar uma imagem, vamos ver aqui, se eu tenho nesse documento aqui, eu não tenho nenhuma imagem, tá? Aqui eu não tenho. Mas, quando ele encontrar uma imagem ou um gráfico, por exemplo, que eu colei de um outro local, ele não vai selecionar, tá? Então, esta é uma opção interessante também, certo? Nesse caso, como esse documento não tem nenhum gráfico e nenhum elemento, eu vou dar um Ctrl T para selecionar todo o documento
E agora sim, vou vir aqui, primeiro trocar a fonte, lembrando, eu posso usar Times New Roman ou a fonte Arial para seguir as normas da BNT, tá? O tamanho vai ser sempre o tamanho 12, certo? O espaçamento entre linhas vai ser 1,5, certo? Deixa eu posicionar aqui no texto. E o alinhamento, notem que aqui ele está desalinhado. O alinhamento, segundo as normas da BNT também, é o justificado, tá? Então, está aqui a nossa formatação básica. Agora, nós temos também, segundo as normas da BNT, o recuo de primeira linha, tá? Então, vejo que aqui nesse texto não está recuado. Como é que a gente faz para aplicar? É só selecionar todo o documento novamente, vir aqui no grupo parágrafo e acionar a setinha em diagonal. E aqui, ó, veja que nós temos o alinhamento do documento, que nós já acertamos. Nós temos aqui embaixo também o espaçamento, que nós já acertamos também. E aqui no meio, nós temos as opções de recuo. Então, é esta opção que a gente vai utilizar. E para isso, nós vamos usar esse recuo especial. É só clicar aqui e pedir para ele fazer o recuo de primeira linha. Ele já vai trazer essa medida de 1,25, que é o padrão pelas normas da ABNT, certo? Feito isso, é só vir aqui e clicar OK. Notem que aqui nesta janela nós temos ainda esta opção definir como padrão. Para que serve esta opção? Serve para o Word guardar essas informações que eu definir aqui e utilizar em próximos documentos, tá? Então, vejam, às vezes a gente, na faculdade, temos que criar vários documentos com o mesmo layout, né? Com a mesma formatação. Então, isso aqui vai economizar o nosso tempo, tá? É só clicar em definir como padrão e depois clicar em OK, certo? Então, vou clicar aqui em OK. Pronto, notem que ele já fez o recuo. Olha só. Uma coisa importante com relação ao recuo. Como eu selecionei todo o texto, vejo que, inclusive, os títulos e os subtítulos, ele também aplicou o recuo. Isso é normal, porque o Word considera uma linha como esta, aqui onde eu tenho o título, por exemplo, como um parágrafo, tá? Então, note que é o seguinte, ó, se eu der 3 cliques aqui para selecionar o parágrafo, o que ele vai selecionar? Somente esta frase. Então, o parágrafo no Word, ele é caracterizado por um Enter aqui no final, tá? Então, esse é um parágrafo, aqui começa um outro, termina aqui, certo? Então, por isso, ele aplica o recuo de primeira linha em todos os parágrafos que ele encontrar, tá? É só uma observação, certo, pessoal? Então, essa era as primeiras dicas que eu queria passar para vocês. Como eu disse, eu vou gravar outros vídeos sobre outras questões de formatação que normalmente afligem, né, o pessoal que é universitário, que precisa toda hora criar trabalhos acadêmicos, tá? E à medida que eu for criando, eu vou divulgando e eu vou colocando tudo na mesma playlist para facilitar quando vocês precisarem encontrar, certo? Desde já eu me coloco à disposição. Se vocês tiverem algum assunto específico sobre isso, podem deixar nos comentários. Pessoal, eu sei que tem muitos comentários que eu não respondi ainda, mas como eu falei, eu estive afastada, né? Eu precisei me afastar e à medida do possível eu vou começar a responder todos os comentários, ok? Então, muito obrigada por enquanto e até o nosso próximo vídeo.